Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da trilha de WES. Eu sou o Danton e hoje eu vou mostrar para vocês o WES sem BEF parte 1. Vamos lá? Vamos começar a fazer aqui para a gente entender o que é essa parte 1. Bem, eu tenho aqui o nosso builder onde a gente havia criado uma tabela de pessoas e vinculado essa tabela de pessoas à minha tabela de países. Legal? Se você não sabe como eu fiz isso, eu vou deixar aqui em cima um link explicando. Legal? Então, qual é o objetivo deste nosso vídeo de hoje? Esse objetivo é a gente fazer um cadastro, montar uma tela para cadastrar os nossos países, mas sem usar o ES. A gente vai usar o WebForms, mas sem usar o ES. Então a gente vai só rodar o ES para rodar, usar ele para rodar a página lá dentro do site, beleza? E a gente também vai persistir dados e consultar dados sem o BEF, que é o nosso Business Entity Framework, que a gente vai ver mais à frente. Então a gente vai usar tudo a partir da definição da entidade. A gente vai ter que programar bastante, legal? Então, dada essa programação que a gente dividiu esse vídeo aí em 4 partes. Legal? Então, nessa primeira parte, a gente vai fazer exatamente nossa tela de países, nossa página de países, e entender alguns conceitos aqui dentro do sistema Banner. Legal? Eu vou minimizar isso aqui, porque a gente só para ver a estrutura, né? Eu vou abrir um Visual Studio, né? E nesse Visual Studio, pessoal, eu vou abrir a nossa reservas, né? Nossa solução de reservas. Então, tá aqui. Vamos expandir ela para a gente entender as pastinhas aqui. E eu também vou abrir aqui um Google Chrome. Legal? E eu já vou logar esse meu Google Chrome no meu localhost reservas, que é o meu site de reservas instalado. Ok? Vamos aqui, sysdba master key, a gente carregou aqui na página inicial. Então tá, agora a gente vai rodar uma página que a gente vai criar, né, para cadastrar os nossos países aqui dentro. Pessoal, olha só. Vamos lá no nosso Visual Studio. A estrutura do banner para criar as páginas é sempre dentro dessa pastinha Pages. Legal? Então, olha só. Se eu abrir o Pages aqui, a gente já vai ver um Home SPX. Esse Home SPX, se a gente der um clique em cima dele, ele vai abrir aqui. Ó. Percebam que ele está com a Master Page já aplicada, todo o conceito de configuração com a tecnologia Banner. Ou seja, essa página que a gente está vendo aqui, ó, Home SPX, ela já está toda configurada. Legal? Agora imagina a seguinte situação. A gente quer criar uma página nova, né? Eu tenho um webform que eu quero criar novo, uma página e quero colocar aqui dentro. Existem algumas formas de fazer isso, tá? Se eu for criar do zero, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu só vou criar aqui e depois a gente vai apagar, tá? Botão direito, adicionar um webform. Aqui eu dou um nome para o meu webform, por exemplo, teste, e vou dar um OK, legal? Então ele criou aqui. Agora, olha só a diferença do home, que já está com as configurações do banner, para o teste. O teste vem com o padrão do C Sharp. Então eu teria que configurar tudo aquilo do banner, né? Para a gente poder rodar então dentro do ES bonitinho. Isso não é legal, certo? Mas, às vezes, a gente já tem a página pronta. E aí eu teria que colocar a página aqui e configurar só as definições do banner para poder colocar lá dentro do ES. Legal? Mas neste caso, onde a gente está criando do zero, isso aqui não é legal. Tá bom? Então eu vou deletar esse cara, a gente não vai usar ele. A gente vai criar uma página aqui pelo próprio ES, pessoal. E a gente vai usar ele para fazer essa pré-configuração para a gente. Legal? Então, olha só. De toda forma, né? A gente teria que vir aqui no ES para cadastrar a página. Então aqui, ó, o ES, a gente vai pegar essa página, legal, e vai criar uma nova página. Se eu já tivesse uma página existente, eu teria que registrar ela aqui. Eu teria que criar, né, e desmarcar uma opção que eu já vou mostrar para vocês, mas eu teria que registrar ela dentro do ES. Senão ela fica perdida lá na página e não vai ter validação de login, não vai ter validação de segurança, não tem nada. O ES precisa conhecer. Então, para que o ES conheça, a gente precisa cadastrar ela aqui, tá? Mesmo que a gente criasse por lá, teria que cadastrar aqui. Então, eu vou fazer o quê? A partir daqui do ES, eu vou cadastrar uma página em branco. Então, vamos aqui, vamos criar uma nova página. E aí eu vou dar um título para ela. Eu vou dar aqui, ó, países sem BEF. Legal? Identificação, país sem BEF. Qual é a URL que ele vai bater? Bom, ele vai bater na raiz do meu site, né? Pages. Opa, Pages. E aí dentro do Pages, pessoal, eu vou criar aqui, ó, uma pasta chamada sem BEF. Opa, sem BEF. E dentro desse sem BEF, eu vou criar aqui, ó, país SB, vou fazer diferente aqui, países sb.aspx. Então vamos lá,
países sb.aspx. Por que eu estou colocando esse SB? Para simbolizar que ele é sem BF. Porque depois a gente vai criar as nossas cadastros de país e tudo mais, e ele vai ficar com o mesmo nome. Então eu vou só separar aqui para facilitar a nossa vida no futuro, tá bom? Então, aqui é nessa página que ele vai criar. Template eu não vou aplicar nenhum, porque eu poderia colocar um template de mestre detalhe, de wizard, enfim, eu não quero. O code file eu vou gerar depois, as heranças eu vou gerar depois. Termo de busca de documentação é para usar lá com o Syscom, isso aqui não vamos ter. E aqui, pessoal, é que vem uma coisa importante. O arquivo ASPX gerado pela ferramenta. Neste momento a gente vai dizer que sim, porque eu estou criando uma página do nada, eu quero que ela exista. Então quando eu marco isso aqui e eu salvar, o ES vai criar aquele ASPX. Agora, se ele já existisse, como eu falei com vocês antes, né, ele já existe, eu preciso só incorporar ele, cadastrar. Eu desmarco isso aqui, tá bom? Mas de toda forma a gente vai desmarcar essa opção depois, no futuro. Por quê? Porque eu só quero gerar a página, mas depois eu vou editar ela. Então, a partir do momento que eu edito uma página, se essa opção estiver gerada, quando eu mandar gerar as páginas, todas as páginas que tem essa flag marcada, elas são regeradas e eu vou perder o que eu fiz. Então, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Então, agora a regra é a seguinte, nós estamos criando uma página do nada, do zero. Portanto, vou marcar aqui. Legal, salvei. Ele já criou a minha página. Se a gente olhar aqui, ó, pegar o meu Pages e mandar atualizar, vocês vão ver que já tem aqui uma pastinha chamada SemBef e dentro dela tem um países SB. Legal? Só que ele não tem um code behind, né? Um code file aqui para eu editar o código. Então, como é que a gente vai gerar isso? A gente vai também gerar através do ES. Vamos lá no nosso ES. Agora eu vou pegar esse endereço aqui, ó, que a gente cadastrou, ó, Pages, legal. Vou dar um Ctrl C nele e vou colocar aqui na nossa URL, ó, reservas, Pages, SemBef, países SB. Vamos lá? Nesse momento que eu bati aqui, olha o que vai acontecer. O ES vai abrir aquela nossa página. E ele vai abrir ela já com a master page padrão do ES e tudo mais. Legal? Então, tá aqui ela. Agora, o que eu vou fazer? Pessoal, primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, ó, adicionar um code file. Quando eu adicionar um code file, ele vai vincular um code file para eu poder codar, né, por trás ali da minha página as regras de negócio, as coisas que eu quero fazer. Neste caso, a gente vai codar depois a gravação dos dados e a leitura deles. Legal? Então, olha só. Aqui, se a gente olhar agora no Visual Studio, atualizar aqui, dar um yes, vamos dar um reload aqui, percebam que eu já tenho um países SB. Também, ó, foi gerado pela ferramenta Banner, já está trazendo as importações do Banner, já traz aqui um método PageLoad pronto, ou seja, ele já preparou um pouco do ambiente para que eu possa trabalhar. Bacana? Então agora está feito isso. Neste momento, pessoal, como eu vou escrever coisas aqui na minha página, ó, eu vou começar a desenvolver conteúdo, é muito importante que a gente desmarque aquela flag de gerar páginas. Como é que eu faço isso? Na minha página, olha aqui a URL que eu estou batendo, eu vou colocar com o botão, clicar com o botão direito, venho em editar propriedades e eu desmarco esta opção. Desmarquei, aí sim, a partir deste momento, tudo que eu fizer, quando a gente mandar o ES gerar as páginas, ele não vai mais gerar nada. Ele vai deixar do jeito que eu fiz. Se ela tivesse marcada e eu tivesse feito um monte de coisa, ao gerar as páginas, o ES apagaria tudo que eu fiz e colocaria aquele corpo padrão. Isso não é legal, legal? Então tem que tomar muito cuidado com esse procedimento aí, beleza? E se você já tem uma página criada e você cadastra ela no ES, você tem que tomar muito cuidado, porque depois que você cadastra, você tem que desmarcar isso, para ele não gerar essa página e apagar aquilo que você já tem, legal? Então vamos aqui, vamos olhar lá o nosso Visual Studio e agora a gente vai colocar o quê? Vamos colocar aqui na nossa pagininha aqui, um componente para cadastrar o meu país. Então, o país, se a gente olhar aqui no Builder, o país só tem nome. Então, vamos pegar aqui, ó, países, países, se a gente olhar campo, o país só tem nome. Então, a gente só vai colocar um campo nome. Eu poderia aqui vir ASP, text box e criar e fazendo tudo, né? Mas nós somos espertos, né, pessoal? Vamos usar aqui o nosso toolbox. Deixa eu só travar ele aqui. Legal? Para ele ficar aqui. Se a gente abrir aqui a nossa guia Standard, a gente tem os componentes aqui, legal? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar um label, vamos lá, cadê meu label, 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 eu vou colocar um label aqui na minha div,
Eu também vou colocar um edit, um text box aqui. Cadê você? Text box. Aqui eu vou botar um text box. Legal. E eu também vou colocar um botão. Cadê um botão? Button. Que vai ser o botão que vai submeter o meu formulário. E aí, pessoal, eu vou criar uma nova div aqui embaixo, só para separar. E eu vou colocar aqui um grid. Legal? Vou pegar um grid view que está na abinha de dados aqui, grid view, e aí eu vou criar um grid. Eu já não vou mais precisar desse toolbox, pode esconder ele lá. Então eu tenho aqui um label, um text box, legal, e um grid. O grid não está mostrando nada porque não carregamos nada para ele. Legal? Vou dar um Ctrl KD aqui para ele indentar meu texto. Salvei. Agora olha só o que vai acontecer aqui. Minha página está aqui, se eu der um F5, o que vai acontecer? Atenção, percebam, olha aqui, eu tenho o meu label, o text box e o botão. E aqui dentro tem um grid, só que o grid está vazio porque não há carga nenhuma. Então a gente vai fazer agora essas coisas. Pessoal, eu vou dar nomes aos bois, né? LBL nome, e aqui o texto dele vai ser nome. Eu vou fechar aqui, ó, para facilitar, então vou apagar isso aqui, daí ele fecha na mesma tag, eu gosto assim porque fica mais simples, eu não vou ter nada entre ela, né? Então aqui eu também vou fechar, apagar esse text box, desculpa, aqui vai ser txt país, legal, vamos botar país aqui também, país, para ficar mais legal, né? Vamos seguir um padrão, país, legal. Txt país e aqui o btn, o nome dele, btn salva. E o texto que eu vou colocar nele vai ser salvar. Legal? E aqui o nome do meu grid vai ser grid países. Eu também vou fechar aqui e pronto. Ctrl S para salvar. Galera, se a gente vir aqui e der um F5, não mudou nada, né? Só mudou aqui para passar para escrever país e aqui vai ser salvar, que a gente mudou. Olha lá, salvar e país. Legal? Agora a gente precisa fazer algumas coisinhas no code behind. Legal? Então, olha só. Vamos abrir aqui o nosso code file e aqui eu tenho o meu método pageLoad. Então, no meu pageLoad, a gente vai depois mostrar os nossos dados quando a página é carregada. Como é que eu vou fazer, então, para cadastrar os meus dados? Eu vou criar aqui no meu pageLoad um entity definition, olha lá, definition, que eu vou chamar aqui de países, legal, e aí eu vou colocar aqui, vamos botar no singular porque é a definição da tabela, país, ele vai pegar aqui um entity definition, ponto, get by name, e aí aqui, pessoal, eu vou passar o nome da minha entidade. Qual é o nome da nossa entidade lá no Builder? Olha só, países. Então, eu vou pegar aqui a definição de países. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um entity. Eu poderia criar um entity aqui, mas eu vou usar o nosso recurso do var, legal? Que aí, para quem sabe programar em C#, sabe o que ele faz, né? Ele assume o objeto que ele tem de retorno, legal? E aqui eu vou colocar então países. E o meu países vai fazer o quê? Vai pegar o entity.getAll, legal, o getAll, se a gente abrir aqui, a gente vê que nós temos ali a definição de uma entidade. Qual é a definição que a gente tem? Definição de país, legal. Então, esse meu getAll vai fazer um select lá na minha tabela de países e trazer todos os países que estão lá. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu grid de países, vou dizer que o data source dele é o que? É igual ao meu países. Percebam, gente, eu não estou configurando nada. A gente poderia mudar colunas, mudar uma série de coisas, mas eu estou fazendo uma coisa pura, legal? E agora eu vou pegar esse meu grid de países e vou fazer o quê? Um data bind nele, ou seja, para ele fazer essa conexão aí, data bind. E aí, vamos salvar. Beleza, isso eu fiz no meu pageLoad. Agora olha só o que vai acontecer aqui na minha página. Quando eu der um F5,
eu vou ter aqui uma lista de todos os países, porque se a gente olhar lá no nosso Builder, eu pegar a minha tabela aqui de países e olhar aqui na definição dela, né? Ela está definida aqui nos dados, aqui eu tenho uma série de dados que são os dados que já estão cadastrados. Então eu fiz um select, eu não usei BEF nenhum, eu usei a definição da entidade e aqui eu tenho o meu grid. Percebam que ele está sem formatação e ele não tem paginação. Imagina uma tabela com 1 milhão de registros. Isso aqui carregaria 1 milhão de registros, isso acabaria com o meu sistema, né? Então a gente já está começando a perceber os problemas aí de não usar o S como um todo. Eu teria que programar tudo isso. Claro, gente, que a gente não vai fazer essa programação toda. A gente vai fazer isso no ES de verdade. Eu só quero mostrar para vocês que o ES não nos limita, que a gente pode usar coisas prontas. Bacana? Então, olha só. Vamos voltar aqui para o nosso o código aqui. Eu vou só fazer uma coisa aqui. Eu vou criar um private aqui. Void PintaGrid. Legal? E esse meu PintaGrid é o cara que... Eu vou trazer esse cara aqui para dentro. Legal? Ó, Ctrl X, vou colocar aqui dentro. E aí no meu método PageLoad, eu vou chamar o meu PintaGrid. Fica melhor. Legal? PintaGrid. Ok? Fica mais bonito a gente começar a separar, porque a gente começa a ter uma codagem muito mais interessante, né? Se a gente vir aqui, F5, não vai mudar nada. Eu só vou aplicar um recurso da tecnologia, eu não aguento, eu não resisto, né? A essa tecnologia maravilhosa que a gente faz para vocês. E eu vou fazer uma safadeza aqui. Olha só. Aqui no meu databind eu vou colocar aqui, ó, grid países.apply metronic style. Isso aqui é um métodozinho da tecnologia que vai colocar o estilo do metronic aí, tá? É sacanagem que eu tô fazendo aqui agora, tá? Mas só pra gente ver que fica muito bonito. Olha só, F5. Olha o que vai acontecer com o meu grid. Atenção. Olha, já ficou com uma carinha muito mais bonita, né? Tá bom. Confesso que eu sacaneei, mas segue lá só pra ficar bonito, né? Porque coisa feia também não adianta. Agora, pessoal, para a gente quase terminar aqui para os finalmente, nós temos aqui o nosso botão. Esse botão ele vai ter um clique, legal? Então eu tenho um evento aqui, onClick. Nesse evento onClick eu poderia vir aqui ó, e criar um new evento. Então quando cria um novo evento, ele bota a referência do evento aqui. Se a gente olhar o nosso código, o botão está criado aqui. Mas uma prática boa que a gente usa aqui na Banner é não fazer assim. Eu não vou vincular o meu botão aqui no meu código ASP, porque depois até para manutenção isso vai ficar ruim, porque eu tenho que ler aqui o meu ASPX para ficar encontrando as referências, é muito chato. A gente vai fazer o quê? Eu vou criar aqui ó, um protect override, né? Vou botar aqui um override, eu tenho um método onInit, que é do próprio Webform, né? Do próprio Visual Studio, do próprio C Sharp aí. A gente vai fazer o quê? Nesse meu método onInit, eu vou inicializar esse botão, esse método. Então, olha só, eu vou colocar aqui o btn salva.click, aí eu vou fazer assim, ó, mais igual e vou dar um tab. No momento que eu dou o tab, o Visual Studio implementa esse método para mim, que é a mesma coisa que fez antes, ó. Tá vendo aqui, ó? O meu método está implementado. Só que aí eu não tenho a referência para ele aqui no event onClick. E aí eu tenho a referência no onInit. Ou seja, é muito mais fácil, já que eu estou codificando aqui, eu olhar a inicialização no método onInit e ver que o botão salva está aqui. Beleza, gente? A partir de agora, vamos salvar. Se a gente carregar aqui, der um F5, não vai mudar nada. Óbvio que se eu clicar aqui no botão salvar, ele não vai fazer absolutamente nada. A gente vai fazer esse código do botão salvar, ó, cliquei no botão salvar. O que vai acontecer? Não vai fazer nada, né? O método da operação não está implementado, inclusive deu um erro, beleza? Por que não está implementado? Porque aqui não tem nada implementado. Ó, ele lançou essa exceção. Se eu tirar essa exceção daqui, ele não vai nem dar aquele erro, né? Ó, F5, ele vai simplesmente ficar com a minha página carregada de novo sem fazer nada. Por isso que a gente tem aquela exceção lançando para mostrar o erro. Ó lá, fica aqui, eu vou ficar clicando e não está acontecendo nada. Legal? Então, a gente vai fazer o quê? No próximo vídeo, a gente vai codar toda a gravação desses dados que estão ali e atualizar o nosso grid com um novo país, beleza? Fica comigo que tem muito vídeo legal e a sequência vem aí. Se você gostou, like, galera, mete o dedo nesse botão de joinha aí, deixa seus comentários, a gente precisa saber o que vocês estão achando disso aí e compartilha. Eu acho que o mundo precisa conhecer essa coisa maravilhosa aqui, beleza? Eu vejo vocês nos próximos vídeos, um abraço e tchau!